Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quarta, 17 de abril e este é o seu Diário Econômico. Os mercados seguem azedos. Como dizem então por aí, no meio do turbilhão dos ativos, a mínima de ontem pode ser a máxima de hoje. O movimento mais impressionante, pelo menos para mim, tem sido na renda fixa pré. O vencimento para janeiro de 2027, por exemplo, já piorou 100 pontos base em abril, saindo ali de 10,15% para 11,15% ao ano. Uma das maneiras de resumir as narrativas no mês é dizer que a gente está vendo a soma de uma reflação das economias com elevação dos riscos geopolíticos. Reflação porque as surpresas positivas com a atividade deram as caras em várias economias, enquanto a inflação ou piorou, no caso dos Estados Unidos, ou a melhora da inflação, a desinflação, perdeu fôlego, como no caso do resto do mundo desenvolvido. Inclusive, o nosso relatório mensal publicado ontem, o Economês, traz dois gráficos interessantes sobre esse ponto. Se você tiver interesse, eu publiquei ele lá no meu LinkedIn. Nessa reflação, além do PIB melhor e inflação dando sinais de vida, tem também as commodities subindo mesmo com esse risk-off que a gente está vendo nos outros mercados. Elas sobem, seja porque elas são proteção contra a inflação, como no caso das metálicas, que estão subindo 9% em abril. Elas sobem pelo geopolítico, como as commodities de energia, que estão avançando 3% no mês, mais ou menos. Elas também retroalimentam a própria narrativa de reflação, Petróleo para cima, por exemplo, é inflacionário. E elas sobem pelo próprio PIB global melhor, como no caso das metálicas ali industriais, que estão subindo 8% no período. A implicação dessa leitura, de que é a reflação quem está comandando os mercados, é que a renda fixa global, em geral, acaba tendo uma piora maior do que a renda variável. Porque, de novo, você tem uma reprecificação dos juros pelo mundo, mas, em parte, também porque você tem uma resistência maior da atividade econômica, que é positiva para as bolsas, certo? Então, a queda dos índices acaba não sendo tão ruim quanto a história que é contada pela renda fixa. Para o câmbio, o mundo de dólar forte é a resposta, obviamente, da própria guerra, que te empurra para uma divisa forte, da manutenção da ideia de que o PIB americano vai resistir mais tempo do que o resto do mundo, e também, obviamente, da postura relativamente mais cautelosa que a gente tem visto do Fed versus os demais bancos centrais desenvolvidos. Ontem, por exemplo, o Powell sinalizou uma perda de confiança na desinflação e, consequentemente, uma pausa mais duradoura desses juros mais altos. Bom, mas se é tudo desse jeito de fato, então o respiro dos mercados vai acabar dependendo de alguma notícia positiva do fronte inflacionário, especialmente se ele vier dos Estados Unidos. O PCI de março, para ficar com exemplo, só sai dia 26. Ou também, se não for por isso, por uma inflação melhor, talvez uma percepção de que os prêmios dos ativos já exageraram demais o seu movimento. Dito isso, por enquanto a posição técnica ainda não está clara o suficiente e não me parece ter muita gente disposta a entrar contra essa tendência de piora. Olhando agora especificamente para a reprecificação da nossa Selic aqui e para o juro brasileiro de longo prazo, tem um algo a mais fazendo preço além desse externo, que é a volta do nosso samba de uma nota só fiscal. Os economistas tinham parado de falar que a condução das contas públicas aqui no Brasil era um risco porque não estava fazendo mais preço nos mercados. Mas, naquela velha metáfora que eu já usei várias vezes aqui com vocês, nunca se sabe que grão de areia vai desmoronar o castelo, Na soma de tudo, externo e Brasil, é justificável, para mim pelo menos, que a turma se pergunte aí se o Banco Central nosso aqui brasileiro está ainda disposto a seguir o seu guidance e entregar aquele corte de meio na próxima. A preços de hoje, de câmbio, petróleo, etc., o modelo de inflação dele para 2025, que é o horizonte de decisão dele, já pede uma pausa da Selic em 2 dígitos. Tem gente que argumenta que ele deveria seguir o guidance, E se ele não respeitar o que ele sinalizou, teria um custo de credibilidade. Mas, para mim, pelo menos, esse argumento acaba ignorando que as sinalizações são sempre condicionais ao que a gente está vendo na conjuntura, certo? E de outra forma, será que o cenário básico não mudou, então? Fora que, para a própria economia, é pior você cortar os juros demais e empurrar a curva futura de juros a ficar ainda mais inclinada para cima. Porque a Selic é, obviamente, importante para o crédito, mas ela é relativamente menos importante do que o que se espera para o futuro, Se, por exemplo, os bancos, em geral, os emprestadores, até veem a Selic caindo, mas imaginam que ela não é duradoura, é temporária, esse corte Selic, eles acabam encarecendo o crédito.
Enfim, tem tempo até a próxima reunião do BC, mas recapitulando, eles já estavam cantando a bola de uma maior prudência e agora o cenário confirmou o aumento das incertezas, não é? Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.